Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós finalizaremos o estudo sobre o tópico de teorema de Green e o que nós veremos é uma versão estendida desse teorema. Então, até o momento o que nós estudamos era o caso em que nós tínhamos uma curva fechada, claro, sob condições boas ali, que delimitava uma região plana D. Então, nós aprendemos a como associar a integral de linha em cima dessa curva com a integral dupla, com uma integral dupla sobre essa região D. A questão é que essa região ela era uma região, digamos assim, inteiramente preenchida. E o que nós veremos agora é uma versão do teorema de Green para o caso em que essa região ela tem, digamos assim, um buraco. Então a gente vai conseguir remover um pedaço dessa região D, então ela vai ficar uma região ali com, digamos, um furo, e vai funcionar o teorema de Green também. Só que daí nós teremos que tomar um pouco mais de cuidado. Então, para a gente compreender tudo isso que eu estou dizendo, vamos considerar o seguinte, pessoal. Vamos considerar uma curva C em que ela é constituída por duas curvas. Então, é como se ela fosse uma reunião de duas curvas, mas não é naquele sentido de que uma curva liga a outra, que nem nós fizemos até o momento, que era aquela ideia de por partes, que o final de uma era o começo da outra. Não é essa a situação. Nós vamos ter duas curvas ali disjuntas, e isso vai gerar uma nova curva C. E aí, essa curva, pessoal, ela vai delimitar uma região D, assim como era no nosso caso, em que para a gente poder aplicar o teorema de Green, nós tínhamos que ter aquela orientação positiva. E o que era a orientação positiva formalmente falando? Quer dizer que quando a gente andava sob a orientação da curva, essa região D delimitada por essa curva estava sempre à nossa esquerda. Lembra? Era essa a noção que nós definimos lá. Então aqui é a mesma coisa, veja. Essa região D, essa região plana, está sempre ao lado esquerdo da curva C. A questão é que nós temos essa sutileza, que a curva C agora são duas. Então é um pouco estranho da gente pensar, Então para isso, para a gente interpretar melhor tudo isso, eu fiz um desenho aqui, Ficou bem bonitinho, pus até uma mocinha aqui andando em cima da curva, porque daí vai ficar bom para a gente entender, Então a situação é a seguinte, como eu disse, são duas curvas disjuntas, veja. Nós temos uma curva C1 aqui e nós temos uma curva C2. Então, note que agora elas estão delimitando uma região D, uma região verde aqui, que é a região D, naquele sentido de ter um buraco, digamos assim. Essa região no meio aqui não pertence a essa D, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, essa questão da orientação, veja. Quando eu estou andando em cima dessa curva, igual essa mocinha aqui, veja que ela até está apontando a mãozinha ali, À esquerda dela está a região D, Sempre à esquerda, porque ela está andando dessa maneira, tá certo? Agora, se essa garota dá um salto e vem para essa curva de dentro, note, novamente, eu não consegui mudar a mãozinha dela, mas, novamente, a região D está sempre à esquerda dela. Então, é nesse sentido. É semelhante ao que nós fizemos anteriormente, só que agora veja que nós temos duas curvas, Então, não basta sempre estar no sentido anti-horário, porque a gente precisa que a região esteja à esquerda da curva. Então, intuitivamente pensando, tentando associar essa questão de horário e anti-horário, o que nós temos é o seguinte, pessoal. A curva de fora, essa curva C1, é a mesma noção. Elas têm que estar girando no sentido anti-horário, para que quando a mocinha está dando um rolê aqui, a região verde está sempre à esquerda dela, beleza? Entretanto, pessoal, note que a do meio ela tem que estar girando no sentido contrário, porque de certa forma o que a gente está falando é que essa região verde é exterior a ela, tá certo? Então por isso que a do meio aqui, elas tem que estar no sentido horário. Então nessas configurações, a C1 para fora e a C2 para dentro, nós temos isso. A de fora no sentido anti-horário e a de dentro no sentido horário, beleza? Muito bem, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque sobre essas condições, pessoal, nós temos uma versão do teorema de Green. Então nós conseguimos aplicar um teorema de Green também neste caso, em que nós temos uma região D delimitada por duas curvas com essas características. Então eu vou enunciar aqui o teorema, tá? Ele é demonstrável, é até bem legal a demonstração dele. Se alguém tiver curiosidade, eu posso comentar, mas eu acho que eu já extrapolei a minha cota de demonstrações, então eu só vou citar com vocês aqui. Então o que nós temos é o seguinte, se nós tivermos uma curva C, nessas condições que eu comentei com vocês agora, até fiz um desenho aqui embaixo sem a menininha dando um rolezinho aqui. Então nós temos essa curva C que é constituída por duas. Nós temos uma curva C1 aqui para fora e uma curva C2 aqui para dentro, com essa orientação, a de fora no sentido anti-horário e a de dentro no sentido horário. Então, se nós tivermos um campo F que está definido sobre essa região verde, vale o teorema de Green. Então, o teorema de Green, lembra, é esse aqui. Nós temos que a integral de linha em cima da curva C ele é igual a essa integral dupla aqui, da diferença das derivadas parciais. Note que é o mesmo teorema. A questão é que agora, eu nem coloquei o símbolo aqui daquela bolinha, porque a nossa curva C ela não é uma curva fechada.
ela é uma junção de duas curvas, essa curva C1 e essa curva C2. Então, como que a gente faz aqui? Ó? A gente escreve essa integral de campo como a soma dessas duas. Ó. A soma da curva de fora, da integral sobre a curva de fora, mais a integral sobre a curva de dentro. Então, essa versão estendida do Teorema de Green nos diz isso. Ó. Quando nós temos uma curva C1, ou duas curvas, né? Uma C1 e uma C2, nessas condições, quando a gente soma essas integrais aqui, então nós teríamos a integral da união, né? Que é a integral da C, vale o Teorema de Green. Não sei se deu para compreender a ideia, né? E por que isso é interessante, né, pessoal? Porque, eventualmente, nós podemos ter casos em que esse meio aqui, ó, de fato, ele não pertence à região, né? Porque até agora, o Teorema de Green, nós precisávamos ter uma região totalmente preenchida. E aí nós podíamos, se nós tivéssemos algum problema ali, de repente, com o domínio da função ou coisas do tipo, a gente não sabia aplicar o Teorema de Green. Então, essa é a versão estendida, né? Uma versão aí, digamos, mais geral, né? Mais geral porque nós podemos pegar essa curva C2 como não existindo, né? Aí você cancela essa C2 aqui e aí o Teorema de Green volta para a estaca anterior, né? Para a versão anterior que nós tínhamos. Tá certo, pessoal? Muito bem, então, como eu disse, ele é demonstrável, eu não vou demonstrar aqui. Vamos aplicar isso num exercício que é um exercício muito interessante, extremamente legal, e daqui a pouco eu explico o porquê que ele é super bacana aí. Mas vamos lá, ó. Esse aqui é o nosso teorema. É o nosso teorema não, né? É o nosso exemplo 4. Então o que nós temos é o seguinte, ó. Nós temos um campo vetorial, este campo aqui, menos y quocientado por x² mais y², e a segunda componente é x dividido por x² mais y². O exercício está nos pedindo para mostrar que, essa frase, né, mostre que geralmente assusta, mas não é tão absurdo assim. O que nós queremos é mostrar que a integral de linha desse campo vetorial é sempre igual a 2π, desde que essa curva C ela seja uma curva fechada, orientada positivamente, que circunda a origem. Olha que coisa maluca isso daqui, né? Ó, a integral de qualquer curva fechada que está em volta da origem, desde que esteja no sentido positivo aí da coisa, é sempre 2π. Doideira, né? Quer ver? Vamos para o nosso quadrinho aqui, ó. Vamos fazer um pequeno desenho só para a gente interpretar essa questão, né? Então vamos supor que nós temos aqui um sistema de coordenadas, x, y. E aí o que o nosso resultado está dizendo é o seguinte, pessoal. Se você tiver uma curva que está em volta da origem, uma curva qualquer fechada, né? Digamos que seja uma curva com esse formato aqui, então orientada positivamente, né? No sentido anti-horário, o que o nosso teorema está dizendo é que a integral de linha em cima dessa curva é sempre 2π para esse campo. Bom, isso parece um pouco estranho, né? A primeira observação do que parece um pouco estranho, quer ver? Vamos rabiscar um pouquinho aqui. Vamos calcular isso aqui, ó. Se a gente fosse aplicar o Teorema de Green, né, a gente poderia pensar assim, é uma curva fechada, eu vou aplicar o Teorema de Green na versão que nós estudamos anteriormente. Então a primeira coisa que nós precisamos é, tudo bem, precisávamos saber qual que era essa região D, o que é um pouco difícil, mas nós precisávamos daquelas derivadas parciais, correto? Então vamos calculá-las aqui, pessoal. Então quanto que dá, ó, a derivada parcial da segunda função componente em relação a x, tá? Eu vou usar essa notação aqui porque ela é mais simplificada, mas vamos derivar, pessoal. Então note, ó, olhando para os slides aqui, a nossa função componente Q é essa daqui, né? X quocientado por x² mais y². Então para a gente derivar parcialmente, regra do quociente. Então vai ficar, ó, a derivada do de cima, que é 1 vezes a de baixo, que é x² mais y², menos a derivada de baixo em relação a x, então fica 2x, que multiplica a função de cima, então que multiplica x, certo? Tudo isso aqui, então, dividido pela de baixo ao quadrado, né? Então x² mais y² elevado ao quadrado aqui, ó. Certo, pessoal? Então vamos fazer aqui na frente, acho que cabe se a gente fizer apertadinho, ó. Vamos só simplificar essa parte de cima. Então veja que aqui nós temos x² mais y² menos 2x². Então o que vai sobrar aqui é simplesmente y² menos x² dividido por esse carinha que estava embaixo mesmo, né? x² mais y², tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então essa é a derivada parcial de Q em relação a x. Vamos calcular aqui embaixo agora, pessoal, a derivada parcial de P em relação a y. Note que eu estou fazendo isso de maneira meio desgovernada, né? É porque eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer, uma coisa interessante. Então, vamos só supor que a gente quer aplicar o Teorema de Green, por isso que eu estou calculando essas derivadas parciais, né? Supor não, né? A gente quer calcular o Teorema de Green, mas não é tão simples quanto parece. Vamos lá, enfim, vamos resolver isso daqui. Então, a nossa P, né, a nossa função componente P é essa, menos y por x² mais y². Então, derivando parcialmente, vai ficar menos a derivada da de cima, que é 1, que multiplica de baixo, x² mais y². Agora, menos a derivada da de baixo, que em relação a y, então fica 2y,
que multiplica a função de cima, que é y. Isso daqui dividido pela função de baixo ao quadrado. E tem um errinho aqui, tá, pessoal? Deixa eu só corrigir. Aqui é menos y a função de cima, né? Eu já tinha colocado para dentro e não corrigi. Deixa eu só arrumar aqui. Peço perdão aí, tinha faltado um menos, certo? E aqui também está faltando um quadrado. Beleza, agora sim vamos só fazer as contas aí, pessoal. Então, vai ficar menos x quadrado, aqui ficou y quadrado, né? Menos y quadrado, mais 2y quadrado. Então, só fazendo essas continhas, vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, note que interessante, pessoal. Qx e py são exatamente a mesma coisa. E por que isso parece um pouco estranho? Na verdade, seria muito interessante em situações normais, mas aqui parece um pouco estranho. Porque se a gente pensar no Teorema de Green, o que o Teorema de Green nos diz, pessoal? Vamos até voltar aos slides aqui, mas por uma versão normal, ele diz que a integral de linha é a integral dupla da região D, delimitada por essa curva, dessa diferença das derivadas parciais. Ora, a nossa derivada parcial de Q em relação a x é igual à derivada parcial de P em relação a y, então essa diferença aqui está dando zero. Consequentemente, pelo Teorema de Green, a integral de linha está dando zero e acabou o exercício. Porém, pessoal, veja que esquisito. Aqui está pedindo para a gente mostrar que essa integral é 2π, mas a gente está falando que ela dá zero. Qual que é o problema desses argumentos que a gente está comentando? A grande questão, pessoal, é que eu não posso usar o Teorema de Green nesse caso. E por que eu não posso? Qual que é o domínio desse campo vetorial? Veja que não é todo o R2, né? Por que não é todo R2? Porque eu não posso ter x igual a y igual a zero. Porque se eu tiver x e y igual a zero, né, os dois iguais a zero aí, o que nós vamos ter é uma indeterminação aqui embaixo. Né? Uma indeterminação não, né? Nós vamos ter um ponto que a função não está definida. Então o 0, 0, a origem, não é um ponto do domínio. Então se a gente quiser até fazer uma anotação aqui, ó, esse ponto aqui, o 0, 0, ó, eu vou fazer ele como um ponto, ele não pertence ao nosso domínio, concordam? Então eu vou até escrever aqui, ó, o que nós temos é que o 0, 0, ele não pertence ao domínio desse campo vetorial f, certo? Então a gente não pode, porque lembra, o Teorema de Green nós só aplicávamos quando nós tínhamos um campo que estava definido sobre toda a região D que é interior à curva. E nesse caso, esse ponto aqui, que talvez eu pudesse ter colocado uma bolinha aberta, né, ele é um ponto que não está no domínio. Então, embora nós tenhamos essa igualdade aqui, ó, vou colocar até de preto, né, ó, isso daqui é igual, o que implica que esse lado aqui também é igual, né? Embora nós tenhamos isso, essa integral ela não é zero, necessariamente, né? Não quer dizer ainda que é 2π, mas necessariamente ela não é zero. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender mais ou menos a ideia do porquê que eu estou chamando a atenção disso? E uma outra observação extremamente interessante, que daqui a pouco até eu coloquei realmente como uma observação nos slides, é o seguinte. Lembra daquele teorema que nós estudamos há alguns vídeos atrás, que nos dizia o seguinte: quando nós tínhamos a derivada parcial de Q em relação a x igual à derivada parcial de P em relação a y, isso implicava que o nosso campo era conservativo. Então, olha, nós temos aqui que o nosso campo que é igual. Então, o que acontece com campos conservativos? A integral em cima de uma curva fechada é sempre zero. E aqui, novamente, está falando que é 2π. Qual que é o problema? O problema, pessoal, é que essa região para a qual o campo está definido não é simplesmente conexo. Lembra aquela ideia do simplesmente conexo? O que acontece é que aqui nós temos um buraco, né? Esse ponto aqui ele não pertence ao domínio. Então, eu também não posso aplicar aquele teorema, tá? Para garantir que esse campo seria conservativo. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor isso. Mas por isso que a primeira coisa que eu fiz foi calcular essas derivadas parciais para mostrar para vocês que esse aqui é um exemplo em que nós temos a igualdade delas e esse campo, a integral desse campo em uma curva fechada, não é zero. Na verdade, o que nós vamos provar é o seguinte: a integral em qualquer curva com essa característica aqui, né, ela vai ser sempre 2π. Muito interessante, né? Sempre 2π. Muito bem, como é que a gente vai fazer então? Como é de se esperar aí, né? A nossa ideia é tentar utilizar a versão estendida do Teorema de Green. Só que note, pessoal, a versão estendida do teorema, nós temos uma situação como essa. E olha que boa que é essa situação, porque a gente remove esse pedaço. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, olhando para o nosso desenho agora, é construir uma outra curva aqui dentro, em que a gente vai remover esse ponto. Porque daí, se eu remover esse ponto, que é o único ponto problema desse campo, aí a gente pode aplicar o Teorema de Green numa situação como essa aqui. Então, quem que vai ser essa curva que eu vou considerar, pessoal? Eu vou fazer um desenho, aí eu já explico um pouco melhor, mas eu vou considerar um círculo centrado na origem. Então, vamos supor que esse círculo aqui está centrado na origem, tá? Já explico quem que é esse círculo, e eu vou considerar ele aqui no sentido horário, né? E por que isso, né, pessoal? Como eu disse, daqui a pouco eu explico um pouco melhor, porque nessa situação, essa região aqui que eu vou pintar de amarelo, ó,
que eu deveria ter pintado de verde, né? Vacilei aqui, mas essa região D, ela se encaixa nessa ideia aqui dos slides, ó. Nós temos uma região para o qual o campo está definido, a função de fora, a curva de fora está orientada no sentido anti-horário e a de dentro no sentido horário. E aí a gente pode aplicar a versão estendida para essa região D, tá certo? E antes que você pergunte, tá, mas por quê, né? Vamos só entender melhor quem é essa curva, né? Quem que é esse círculo vermelho que eu peguei aí no meio. E a questão, pessoal, é que é o seguinte, ó, esse círculo, eu vou até colocar ele de vermelho aqui na frente, ó. Eu vou chamar essa curva de C2, então essa de fora, essa verdinha aqui, ó, eu vou chamar de C1, beleza? E essa C2, ela vai ser o círculo, então é o círculo de raio A. Então é um círculo de raio A, pessoal. E quem que é esse raio A? Ele é um raio que é suficientemente pequeno para que essa curva, para que esse círculo esteja no interior dessa curva C1. Tudo bem? Porque, veja bem, se a curva ela for uma curva um pouco mais estreita, né, um pouco mais fechadinha ali, a curva C1, esse círculo não pode ser um círculo de raio 1. Mas com certeza vai existir algum raio A de tal forma que essa curva está aqui dentro. Deu para entender? Aqui, pessoal, depois na sequência do... Aqui eu até passo rapidinho, ó. Aqui aparece o exercício, né? O passo a passo de mais ou menos como fazer, só para vocês não precisarem copiar tudo, né? Mas eu estou citando aqui essas ideias para vocês acompanharem, tudo bem? Então, existe um raio A de tal forma que essa circunferência está contida ali. Veja que essa distância, né, desse ponto até a curva, ela tem que ser uma distância positiva, né, porque ela está circulando a origem, então existe algum raio, tá certo? Eu vou considerar o A como sendo esse raio. Muito bem, por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente precisa parametrizar essa curva, então vamos fazê-la aqui. Então eu vou chamar aqui de R2, né? Essa aqui é a nossa parametrização do círculo. Veja que ele é um círculo, só que ele está orientado no sentido horário. Então, para a gente parametrizar um círculo no sentido horário, a gente tem que chamar a primeira componente de seno. Lembra do círculo trigonométrico, né, pessoal? O círculo ele é cosseno e seno, gira no sentido anti-horário. Então, para a gente parametrizar um círculo de raio A, nesse sentido, a gente chama de A seno de t e aqui A cosseno de t, certo? E aí os nossos parâmetros aí para que dê uma volta só, a gente pode colocar, por exemplo, de 0 até 2, beleza? Então, essa aqui é a nossa parametrização do círculo, tá certo? Tá, mas por que eu fiz tudo isso, né? Já vou explicar para vocês. Só vou dar uma diminuída aqui, tá bom, pessoal? Para caber tudo. Só um segundinho, então. Muito bem, ficou meio espremidinho, mas agora sim. Vamos até voltar aos slides agora. Agora a gente vai aplicar o Teorema de Green nessa região aqui, que parece um ovo frito aqui do nosso quadrinho, né? Vamos aplicar essa versão estendida. Então, olha o que o Teorema de Green nos diz. Vamos escrever aqui, vou escrever de verde, nossa despedida do teorema. Mas ele nos diz que para essa C que a gente construiu, né, que é a junção, a reunião dessa C1 e dessa C2, nós temos que a integral em C do campo f dr. Então, essa C, ela é C1 união com C2, né? A união desse jeito, são coisas disjuntas, mas é reunião. Então, o Teorema de Green que nós estamos utilizando diz que isso é a soma dessas integrais, né? A integral em C1 de f dr, que é a curva qualquer ali de fora, né? Mais a integral em C2 de f dr. E aí sim, aqui nós vamos usar o Teorema de Green. Ó. Então vamos até escrever aqui em cima. Depois até a gente destaca ele aí, né? Mas aqui é o Teorema de Green, que é essa versão estendida, né? Ele nos garante que essa integral, ela fica a integral dupla da região D, delimitada por essas duas curvas, com todo sentido aí, né? Da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial de P em relação a y. Isso aqui dA. Agora, pessoal, veja que interessante. Aqui, aquele problema que gerou lá no começo, de que não estava no domínio do campo e tudo mais, não acontece agora. Porque uma vez que a gente considerou esse círculo aqui, a gente removeu o ponto problema da nossa função. Esse 0, 0 aqui, a origem, não pertence mais a essa região D. Então aqui a gente pode aplicar o Teorema de Green. Nessa versão estendida, obviamente. E aí, para isso, continua valendo tudo que nós fizemos, né? Quanto que dá essa diferença aqui entre essas derivadas parciais, pessoal? Não é verdade que isso aqui é 0? Nós observamos ali em cima que uma era igual à outra. Bom, se essa diferença aí é 0, então o que nós podemos concluir aí dessa integral dupla? Que isso também é 0, certo? Beleza, pessoal, olha que maravilha. Nós chegamos que isso aqui é 0. Continua estranho, porque nós não falamos que nós não queremos provar, olha o exercício, que essa integral é sempre 2π, mas chegou em 0 de novo. Só que o que chegou em 0, pessoal? A integral dessa C, que é a junção dessa C1 com essa C2. Então, o que nós concluímos aqui nessa linha é que a integral em C1, dessa curva qualquer, mais a integral na C2, que é esse círculo no sentido horário, é 0. Então, nós temos isso.
Consequentemente, o que nós temos, pessoal? Vamos escrever aqui na frente um logo, que a gente consegue garantir com certeza que a integral em cima da curva C1, que é aquela curva de fora, do campo f dr, vai aparecer um C misteriosamente aqui embaixo, deixa eu apagar ele. Isso aqui vai ficar igual, como aquela soma das duas integrais é zero, então vai ficar menos a integral em cima daquele círculo de f dr. Então, se eu quero obter a integral em cima dessa curva qualquer, basta eu calcular essa integral em C2. E isso a gente sabe fazer, ainda mais agora que a gente acabou de parametrizar. Vamos resolver então, pessoal. Quanto que fica isso? Ó? Vai ficar igual a integral em cima dos parâmetros aí, então vai ficar de 0 até 2 vezes π. Aí aqui dentro já vamos fazer direto, né? Vai ficar o campo f composto com a parametrização. O nosso campo f é esse daqui dos slides, né? Ó, menos y sobre x² mais y², x sobre essa parada. Então vamos compor isso com essa parametrização R2 que nós fizemos. Então, ó, quanto que vai ficar? A parte de cima da primeira função componente, ó, fica menos y. Então o y é a que multiplica cosseno de t, dividido. Agora aqui embaixo, pessoal, eu já vou fazer direto, ó, ver se vocês concordam comigo. Note, a parte de baixo do denominador aqui, né, fica x² mais y². Usando as informações da nossa parametrização, vai ficar a² seno ao quadrado mais a² cosseno ao quadrado. Coloca o a² em evidência. Então isso vai estar multiplicando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Concordam comigo? E esse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então esse x² mais y² fica simplesmente a ao quadrado. Qualquer coisa escrevam com um pouquinho mais de calma, tá, pessoal? Mas eu juro para vocês aqui que é bem direto. Aqui embaixo vai ficar só a ao quadrado, certo? Muito bem, vamos fazer aqui a segunda parte agora. Então vai ficar x, que é a seno de t, dividido, seguindo exatamente a mesma ideia, né? Então aqui é a ao quadrado também, beleza? Então façam aí qualquer coisa com um pouquinho mais de cuidado, mas prometo para vocês. Aqui produto escalar com a derivada da parametrização. Pessoal, eu estou resolvendo integral de linha, tá? Só caso não tenha ficado claro, eu estou resolvendo essa integral em C2 aqui na mão mesmo, através da definição, beleza? Por isso que é f composto com a parametrização, produto escalar com a derivada. E quem que é a derivada de R2? Ó? Então vai ficar a derivada de a vezes seno de t, ou seja, a cosseno de t. A segunda componente vai ficar menos a seno de t. Isso tudo aqui, então, integral em t dt. Um pouquinho torto aí, mas é isso. Concordam comigo, pessoal? Então, só de maneira bem resumida o que nós fizemos até aqui, né? Apliquei essa versão estendida aqui do teorema de Green. E aí, então, isso me garante que a integral em C1 mais C2 é a integral dupla das derivadas parciais, que nós vimos que dá zero. Então, a integral em C1 é menos a integral em C2. Então, agora eu vou resolver a integral em C2. Até, inclusive, faltou um sinal de menos aqui, né? Perdoem-me, pessoal. Aqui tem um sinalzinho de menos, tá certo? Porque é menos a integral em C2. Tá bom? Então, eu vou resolver essa integral agora na mão, utilizando a definição realmente, para a gente obter esse resultado. Vamos fazer, pessoal. Vamos concluir aí agora. Vamos abrir esse produto escalar. Então, fazendo a linha de baixo aqui. Isso vai ficar igual a menos a integral de 0 até 2π, né? Não vamos esquecer aí do menos agora. Aí agora vamos abrir o produto escalar. Ó. Então vai ficar menos a cosseno t sobre a². Até daria para simplificar, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, que multiplica a cosseno de t. Então isso aqui vai ficar menos a ao quadrado cosseno ao quadrado de t dividido por a ao quadrado. Beleza? Então esse aqui é o primeiro, né? Vou até colocar um colchete aqui. Menos... Agora aqui segundo, ó. Então é menos porque tem um menos aqui na frente, né, pessoal? Vai ficar a seno de t vezes menos a seno de t. Então isso resulta em menos a ao quadrado seno ao quadrado de t dividido por a ao quadrado. Certo? Olha que maravilha que ficou, hein, pessoal? dt. Agora, ó, vamos simplificar algumas coisas aqui. Note, esse a ao quadrado some com esse a ao quadrado some com esse. Então quanto que vai ficar? Menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Colocando em evidência, vai ficar menos 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos a integral de 0 até 2π de menos 1 dt. Então, isso vai ficar menos t calculado de 0 até 2π, que ficaria menos 2π, com aquele menos de fora, isso aqui vai ficar simplesmente 2π. E aí, acabou o exercício. Que belo exercício, não? Ah, super bonitinho, né? Veja, pessoal, então o que nós concluímos, vamos até destacar ele aqui, de amarelo, para combinar com o nosso ovo frito ali de cima. Mas ficou um ovo contrário, né? A gema ficou de fora. Mas enfim, deixa eu só destacar essa outra aqui. Então esse é o resultado da nossa integral em cima da C1. Certo, pessoal? E aí, o que vocês acham? É difícil, né? Esse aqui era um exercício difícil, mas um exercício bem interessante. E o que foi bem legal, né, pessoal, é que, note, essa curva de fora, que a gente colocou como C1 aqui de verde, ela é uma curva qualquer. Né? Se você pegasse uma curva mais aberta, se você pegasse uma curva um pouco mais fechada, não tem problema.
A grande questão é que a gente consegue jogar esse círculo aqui dentro, né, essa curva vermelhinha aqui, e utilizar essa versão especial do Teorema de Green, essa versão estendida. Porque daí a gente calcula nessa região amarela, aqui nessa região D em amarelo, e aplica, né? Então veja que no final das contas só dependeu da integral da C2, que era a integral do círculo, que independente do raio que nós tínhamos aqui, independente desse raio A, tá vendo que ele sumiu no final das contas aqui, ó, isso dava 2π. Interessante, né? Não é interessante? É bem interessante, sim, vocês vão de concordar comigo aí. Então, eu falei para vocês, né, eu tinha colocado aqui umas ideias, né? Eu coloquei alguns passos aqui, 4 passos de como fazer, né? Mas para não precisar ficar escrevendo. Mas a ideia inicial foi a gente mostrar essa igualdade das derivadas parciais, o que poderia nos induzir a dizer que essa integral era zero. Inclusive aqui tá trocado o sinal, né? Depois eu arrumo lá. Mas isso poderia nos induzir aí a dizer, não, isso aí não está certo, porque está dando del Q del x igual a del P del y, então o teorema de Green aqui vai nos dizer que essa integral é zero. Entretanto, a grande sacada foi a gente perceber que esse ponto 0,0 não estava no domínio. Então isso nos exigiu aplicar o teorema de Green nessa nova versão. Mas para a gente aplicar essa nova versão, eu precisava remover esse ponto aqui, né? Eu precisava considerar uma região D que não continha esse ponto. Então a estratégia foi essa, ó. Nós consideramos aqui um número A, de tal forma que esse círculo de raio A estava no interior dessa C1, consideramos a C2 e aplicamos o teorema de Green nesse caso, para essa C junto com as duas. Não é nada fácil, nada fácil. É bonito, extremamente bonito, elegante esse exercício, mas não é nada fácil. Então, reescrevam, por favor. Na lista tem um outro que é parecido ali, né, que é um outro campo vetorial. Inclusive, acho que lá a integral dá zero, né, mas resolva, é o mesmo princípio, considera um círculo de raio A no interior e tudo mais, tá certo? O detalhe que nós temos que tomar cuidado é esse aqui, né, pessoal, da menininha andando. A orientação tem que estar nessa. Se a orientação fosse o contrário, então digamos que, por exemplo, essa C1 tivesse no sentido horário e a C2 no anti-horário, a gente multiplica por -1. Né? Mas a questão é que tem que estar uma no sentido contrário da outra para que a gente possa ter isso, né? Que essa região em verde esteja sempre à esquerda ou sempre à direita. Certo, pessoal? Então, só para a gente finalizar essa aula, né? Depois vocês olhem com mais carinho aqui, eu coloquei uma pequena observação, que foi aquilo que eu comentei com vocês logo após a gente calcular essas derivadas parciais aqui, que embora del Q del x seja igual a del P del y, aquele teorema que nós vimos lá há uns 3 vídeos atrás, que nos dizia que nessas condições aqui o campo era conservativo, aquele teorema ele só era aplicável quando o nosso domínio era simplesmente conexo, que era aquela ideia de não ter buracos. E nesse caso, o domínio do nosso campo ele tem um buraco, né? Porque o 0,0 não pertence a ele. Então nós não conseguimos utilizar aquele teorema. E até naquela ocasião eu falei, pessoal, essa hipótese do conjunto ser simplesmente conexo é extremamente importante. Porque veja, nós acabamos de ver um caso em que nós temos igualdade das derivadas parciais, o nosso conjunto não é simplesmente conexo, e nós temos uma integral em cima de uma curva fechada que está dando 2π e não está dando zero, como era de se esperar para um campo conservativo. Tudo bem? Então, novamente, pessoal, é uma aula complicadinha. Assistam com um pouquinho mais de calma, rabisquem um pouquinho. Qualquer dúvida a gente sempre pode conversar. Então, depois vocês tirem um print aí, né? Copiem, eu até dei uma diminuidinha para caber tudo num slide só. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos o teorema de Green. Próxima aula, começamos coisas novas aí. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês, se cuidem.